na questão semiótica vem justamente que ele foi um elemento construído dentro da psicologia infantil, né? E não só infantil, porque também os jovens e os adultos também colecionavam. Principalmente o adulto gostava muito de ver a figura, quer dizer, foi uma coisa construída em cima da personalidade das pessoas e que, portanto, tinha uma comunicação fácil. É isso que eu falei no começo, você não entende por quê, que é uma figura simples, sem nenhum requinte. Inclusive o personagem não é um personagem agradável, né? Não é bonito, é como é o Chico Fumaça, por exemplo. O Chico Fumaça realmente tem um caráter. O Zequinha não, é aquele mesmo sujeitinho, quer dizer, um pouco um palhaço, né? Então volta uma ideia de circo, quer dizer, e eu lembro que as primeiras figurinhas eram o Zequinha acrobata, o Zequinha trapezista, né? Quer dizer, fazia um pouco uma referência ao próprio circo. Portanto, se criou um elemento popular, de gosto de todo mundo, fazendo um discurso que era agradável a todos. Então, eu acho que do ponto de vista da comunicação foi um grande achado, porque ele penetrou dentro de um meio, porque o paranaense não é muito ligado às coisas do Paraná. Há um problema de que parece que o paranaense gosta sempre daquilo que vem de fora. Então nós somos, a gente gosta de conseguir as coisas dos outros, ter o modelo dos outros, etc. E de repente o Zequinha foi criado e meio espontaneamente. A princípio não nos parece que houve um estudo profundo de quem criou o personagem nem nada. Quer dizer, ele saiu, mas alguém que fez esse personagem dentro do espírito do povo. Foi um dos melhores trabalhos de comunicação, em termos de criar um princípio do paranaense. Apesar de que ele é um sujeito universal, né? Mas criou uma euforia nossa aqui que Em meados da década de 50, a fábrica Gabardo e Massoqueto passa a produzir as balas Zequinha. Curitiba, nessa época, com 3.962 automóveis, progredia. Entretanto, as figurinhas mantinham os desenhos e ortografias quase originais. Muitas figurinhas traziam um linguajar próprio do povo paranaense. Salteado em vez de assaltante. Corretor em vez de ambulante. Bomba em vez de posto de gasolina. Golfinho em vez de jogo de golfe. Vitrola em vez de aparelho de som. Aventurando em vez de andarilho. Xin em vez de chinês. Chofer em vez de motorista. E pirata em vez de paquerador. A grafia das balas Zequinhas remonta a um sistema de escrita anterior ao atual, que é de 1943. O sistema que vigia até 1943, ele era profundamente etimológico, né? Usava TH, Y, PH e assim por diante. Então, nas balas Zequinhas, que tiveram uma primeira edição ainda na década de 20, ela trazia a escrita da sua época, portanto, os Y, CH, no lugar de Q, ou DC e assim por diante. Curiosamente, essa grafia antiga foi mantida mesmo para as edições subsequentes, com pequeníssimas e raras alterações. E permaneceram também algumas palavras que já não se empregam mais, como chofer por motorista, né? Ou uma palavra com um sentido que ficou obsoleto, como pirata, no sentido de conquistador, de galã. Começou ali, né? Aquele entusiasmo da troca, do jogo de bafo, de conseguir fechar, complementar uma coleção. Acho que ali é que deu o estalo de me tornar alguém que colecionasse outras coisas, né? Todo colecionismo é, na verdade, um hobby, né? Porque ele traz despesa, ele traz trabalho, e a contrapartida é só o prazer. E ali começou, na sequência, carteira de cigarro,
chaveiro, outras coleções que tinham na época, de álbum de figurinha, mesmo de bala de chicletes, embalagem de chicletes. E foi indo, passando depois pela numismática, por cartão de telefone e vai até hoje. Então, nós temos a obsessão, que é uma ideia, que se transforma numa compulsão, que é um ato. Então ele tem a ideia, que é a ideia de colecionar, né, e transforma isso no ato de colecionar. E ao transformar no ato de colecionar, ele é uma pessoa que daí ele vai procurar a perfeição nessa coleção, ou seja, ele vai procurar absolutamente tudo, né? Você acaba tendo algumas figurinhas, se a gente for pegar o exemplo do Zequinha, né, algumas figurinhas que são figurinhas mais difíceis, né? Por exemplo, teve um primeiro momento que era a figura 99, depois tem um outro momento que é a figura número 10, né, que são as figuras difíceis, né? E aí a gente entra no tabu, né? O tabu, que é o tabu que o colecionador tem, né? Ou seja, eu preciso completar, eu preciso arranjar aquilo que é mais difícil. E essa necessidade, né? Não só por conta do prêmio, que geralmente era oferecido, mas também por um elemento psicológico, né? Desse elemento de ter um tabu, né? Uma necessidade de estar completando aí a coleção. Coleção de cartões de crédito, cartões de loja vencidos, evidentemente, cartão chave de hotel no padrão cartão, cartão de estacionamento, ingressos de jogos de futebol, de espetáculo, todos nesse padrão cartão. Não sei se isso seria curioso, o fato é que é uma coleção que está me dando muito prazer de fazê-lo agora. Eu penso que a ideia dos empresários, eles não pensaram nas meninas, né? Delas brincarem com a figurinha e pensavam só nos meninos, porque eles acho que tinham o preconceito de que, né, do machismo, né? Porque ninguém pensou em dar um prêmio para a menina. E hoje não, hoje é diferente, né? Se existe alguma coisa para o menino, existe para a menina também, né? E na época não. Então a Bala Zequinha surgiu assim como uma coisa assim diferente, porque a gente não tinha muito brinquedo também. O que era o brinquedo? Era brincar de mãe, de pega-pega, de esconde-esconde, né? E de repente surgiu a Bala Zequinha. Então foi uma coisa assim diferente e muito legal. Só que assim, os meninos jogavam bafo, que era o jogo principal da Bala Zequinha. Mas eles não deixavam de jogar também. Então a gente tinha que surrupiar algumas figurinhas para brincar, eu e a outra menina, né? Porque eles não deixavam. E dá-lhe cascudo. Se tentasse entrar na brincadeira, cascudo. Com um pouco de dificuldade, mas um tempo que a gente morou em Santa Catarina, em Joinville, a gente ouviu falar dessas balas zequinhas, né? E meninas também brincavam junto. Em Santa Catarina? Em Santa Catarina. Oi, você conhece as balas Zequinha? Só vi minha mãe falar alguma coisa. Oi, você conhece as balas Zequinha? Não, nunca ouvi falar. Mas você gosta de figurinha? Aham. No final da década de 60, as figurinhas passam a ser fabricadas por Zygmundo Zawadzki, cuja família detém os direitos até os dias de hoje. Meu pai depois montou uma fábrica de suspiro, daquele suspiro caseiro, aquele branco, e aí ele começou a fazer venda pronta entrega. E daí ele começou a colocar um pouco de bala, chocolate, chicletes para vender junto. E daí, como ele tinha o conhecimento da fábrica de bala Zequinha, que era aqui no UFPB, ele passou a ter contato com o Gabardo de Massoqueto e ele fazia a venda. Então, quando a gente era criança, eu me lembro, muitas vezes a gente ia até lá e olhava eles empacotando a bala, ia na salinha onde tinha os prêmios, para a gente pegar os prêmios para colocar no carro quando trocava pela figurinha, que o cliente recebia da criança, passava para o vendedor ia na fábrica e fazia a troca. Isto é a memória coletiva, social, alguma coisa que nos une, que nos relembra. Esta memória social que faz parte desse imaginário que nos identifica de alguma coisa.
porque temos alguma coisa em comum. Isso nos identifica. Colocamos lá uma personagem, ou alguns eventos históricos, Guerra do Paraguai, alguma coisa assim, o Paraná, o Pinheiro, o Caiobá, a praia, o Pinhão, também, então, o Zequinha. Zequinha adorava viajar. Sempre que podia, dava uma volta pelo mundo para conhecer diferentes povos e novas culturas. Quando Zequinha volta para o Brasil, de passagem pelo Rio de Janeiro, dizem que conheceu Getúlio Vargas. Recordar a minha infância, os bons tempos de criança, que o álbum do tempo marcou. É no tique, é no bafo, que bafafá, é no troca, tromalada. Vou ver a letra que eu estou meio esquecida. É um acontecimento importante de natureza cultural, porque é uma iniciativa localista, né, que ganha abrangência regional. Fator até, a gente pode dizer, de integração paranaense. Essa identificação com uma figura tão importante para o exercício lúdico das pessoas. Né? Porque em cima da Bala Zequinha nós tínhamos o jogo do bafo, tínhamos o tique, havia toda uma série de coisas que formavam a liturgia, o culto da Bala Zequinha. A história da figurinha difícil, que a cada edição tinha um outro tipo de figurinha, né, que criou essa expressão da figurinha difícil. A troca de figurinhas, inclusive porta de cinema, né, com as pessoas usando aquele sistema que havia coleção, né, que virava o negócio, né, e aquilo ali era uma maneira da pessoa fazer a troca, fazer o escampo, né, era uma troca de figurinhas, que era uma coisa muito comum também em decorrência desse culto. Hoje a gente percebe que a Bala Zequinha era uma coisa até meio tosca do ponto de vista do desenho, né? Mas que para nós na época aquilo era maravilhoso, né? Mesmo porque a arte gráfica não estava muito além disso, né? Essas coisas que a gente tem hoje, né? Impressões perfeitíssimas, né? Todas essas coisas assim, não havia. Quando aí na década de 80, eu acho, o governo do estado, para aumentar o ICMS, né, ele criou uma Bala Zequinha para álbuns e coisas assim, né, já era uma coisa muito mais elaborada do que aquele Zequinha do nosso tempo, né, que era desenhado sobre pedra litográfica, um modo de impressão muito difícil, né, bastante rudimentar, mas aquilo para nós era lindo. A bala era bem simples, Não era uma bala como essas balas que tem hoje, aí, tudo, com aquele sabor, tudo sofisticado. Era uma bala bem simples. A Escola de Samba Embaixadores da Alegria, ela tem por objetivo trabalhar em enredos e temas locais, regionais, né? E nós poderíamos deixar de fazer um trabalho sobre as balas Zequinhas, que marcou algumas gerações e é um enredo muito rico. Zequinha, figura difícil, mil faces criadas para nos encantar, no doce sabor da lembrança. O doce sabor era aquele açúcar que derrubava os dentes na hora. No doce sabor da lembrança, minha coleção hoje vou completar. Fiz de tudo nessa vida, fui poeta, fui cantor, e agora na avenida sou mais um embaixador. Embaixador Alegria. Zequinha era indivíduo normal, tinha vida social e afetiva. Ia a clubes, gostava de dançar, arrumou uma namorada, noivou e casou. Porém, infelizmente, a esposa morreu e Zequinha envelheceu.